ou deveria estar balizada dentro de. Então o que vai ter que fazer? Eu vou ter que tirar o celular dela e botar de novo. É porque não teria que aparecer o único que não apareceu. Pera aí, eu vou colocar o meu celular lá. Aí eu tiro dela. Aí eu tiro dela de lá. Você imagine que dentro da igreja nós podemos ter pessoas de níveis intelectuais diferentes, pessoas versadas, pessoas estudadas, pessoas que têm seus diplomas, e nós podemos ter dentro deste mesmo lugar pessoas que não têm nenhum, pessoas que são analfabetas, semi-analfabetas, pessoas que não tiveram as mesmas graduações. Dentro da mesma igreja, nós podemos ter um empresário, nós podemos também ter um empregado. É isso que a Bíblia Sagrada ela nos mostra a respeito da comunidade que é a igreja. Quando eu vejo, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta a Filemon, nós vamos observar que o apóstolo Paulo está justamente mostrando o como dentro da igreja impera essa diversidade de pessoas, essa diversidade de pessoas que estão dentro do mesmo ambiente. Paulo, quando escreve para Filemon, ele dá conselhos para um homem que é senhor, para que ele receba o seu escravo, que é Onésimo, mas agora Onésimo converteu-se. Onésimo foi alcançado pela palavra de Deus, Onésimo foi alcançado pelo Evangelho, e então Paulo instrui para que Filemon ele receba Onésimo não como um escravo, mas como um irmão na fé. Mesmo que Onésimo continuasse sendo um trabalhador, mesmo que Onésimo continuasse sendo escravo, subserviente a Filemon, que seria o seu senhor, quando ambos entrassem dentro da congregação, quando ambos entrassem dentro da igreja para prestar um culto, para prestar adoração, ali não existia o senhor e não existia o escravo, mas ali existia o irmão Filemon e o irmão Onésimo. Então, a Bíblia Sagrada ela nos mostra que o livre poderia congregar com o escravo poderia congregar com o livre, e dentro da igreja acontece a mesma situação dentro dessa diversidade. Enquanto quando o culto termina, um vai para sua casa no condomínio fechado, com seguranças armados, todos protegidos, o outro vai para o seu bairro pobre, para a sua comunidade, para a sua casa, talvez não terminada. Então, isso acontece dentro da igreja. E essa comunidade de pessoas que são diferentes, de pessoas que são distintas, de pessoas que têm as suas diferenças, tanto intelectuais, tanto sociais, como culturais, essa comunidade ela precisa ter um propósito. Esta comunidade precisa ter um objetivo. Por quê? Porque as decisões serão tomadas. As pessoas que fazem parte dessa comunidade, sendo elas ricas ou pobres, elas assumirão cargos de obreiros, de lideranças, cargos que vão ser de pessoas que vão tomar decisões dentro dessa comunidade. E é muito importante que dentro dessa comunidade exista este entendimento, isto que faz com que essas pessoas se unam. Por quê? Porque senão o que irá definir como as decisões serão tomadas não será o propósito, não será o objetivo principal, mas será a capacidade de influência, será a capacidade de argumentação. Então é muito importante nós entendermos que muitas vezes igrejas que não têm propósitos, elas são dirigidas por decisões de muitas pessoas que, por conta da sua capacidade, do seu prestígio, por conta da sua capacidade de argumentar, por conta da sua capacidade de se colocar, são essas pessoas que vão influenciar nas decisões que serão tomadas. E muitas vezes pode acontecer de essas pessoas não serem crentes. Eu lembro, os irmãos, do testemunho do pastor Brian Croft, que diz que quando ele chegou na igreja aonde ele foi designado para ser pastor, as pessoas que estavam nas posições de obreiros, as pessoas que estavam na posição
liderança não conheciam Jesus, mas eram essas pessoas que tinham que tomar decisões que iriam influenciar a vida de toda uma comunidade. Então é muito importante nós entendermos que as decisões dentro da igreja, elas não podem ser dirigidas desta forma. Por quê? Porque a direção, a coordenação, aquilo que vai designar o futuro da igreja, ela não pode ser designada por alguns fatores. Ela não pode ser designada, por exemplo, a igreja, ela não pode ser dirigida, por exemplo, pelas tradições. Muitas vezes nós temos pessoas que estão há muitos anos dentro da igreja, que estão há muito tempo dentro de uma congregação, pessoas que estão, igrejas, por exemplo, existem igrejas que são centenárias, igrejas que têm 100, 150 anos, 200 anos, e existem pessoas que estão ali há muito tempo, desde que cresceram, desde que nasceram, e essas pessoas, elas têm um apego com a tradição, um apego de como as coisas sempre foram feitas, e a mudança dentro destes lugares é um problema muito grande. Pessoas que geram problemas por conta das mudanças. Tudo que é apresentado para a igreja, tudo que é apresentado para a comunidade, existem ali pessoas tão apegadas à tradição que essas pessoas vão dizer a célebre frase: nós sempre fizemos desse jeito. Então, isso é um problema, isso é uma problemática. Por quê? Porque nós estamos incluídos dentro de um sistema humano, dentro de um sistema onde as coisas mudam, onde as coisas evoluem, onde as coisas avançam. E não é que a igreja está se conformando ao mundo, de maneira nenhuma, mas nós temos que utilizar de métodos humanos, de tecnologias, por exemplo, para alcançar o mundo, para alcançar as pessoas. Nós vemos, por exemplo, o impacto que nós tivemos nisso, e a igreja brasileira evangélica era para ser muito maior do que ela é hoje. Lucas, por que você está dizendo isso? Sim, porque quando foi se lançada a televisão, quando foi se lançada a internet, a igreja, ela abominou a televisão, a igreja dominou a internet, e hoje nós vemos na televisão a tentativa da igreja entrar, mas hoje é muito caro, hoje é muito difícil, hoje é muito complicado. Não são todas as emissoras que dão abertura para os cristãos, mas lá no passado, quando foi lançado este aparelho, quando foi lançado essa tecnologia, foi ofertado para que as igrejas pudessem transmitir, ter seus programas televisivos, mas muitas igrejas não aceitaram, porque estavam apegados à tradição. Então nós precisamos entender que existem avanços, existem coisas que a igreja precisa avançar, precisa melhorar, precisa fazer, e nós não podemos ficar apegados ou ser dirigidos a coisas que são tradição. A tradição, ela não é ruim, pelo contrário, a tradição, sendo bem utilizada, ela é boa, ela protege a igreja, mas nós precisamos entender que o progresso da igreja não pode ser impedido pela tradição. Existem igrejas onde a tradição é tão forte que ela até mesmo impede a vontade soberana de Deus. Eu citei aqui um exemplo. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo a internet, nós estamos vendo as ferramentas que nós podemos utilizar para a transmissão online. Este culto, por exemplo, está sendo transmitido agora no YouTube, e qualquer pessoa do mundo todo pode assistir essa mensagem, pode ter acesso a essa pregação. Sabe por quê? Porque nós não estamos apegados simples e unicamente em uma tradição. Nós sempre fizemos desse jeito. Não, nós queremos avançar, nós queremos que o reino cresça, nós queremos que o reino evolua. E se o homem inventou ferramentas que nós podemos utilizar para pregar o evangelho de Deus, seja aqui, seja no Iraque, seja na Europa, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, nós, como cristãos, temos que usar essas ferramentas para a propagação do reino de Deus. Observe que quando nós vemos este apego à
lembrar o passado do que fazer com que nós avancemos em direção ao futuro. Eu já vi muitos pastores dizendo: nós da Assembleia de Deus temos 100 anos e nós sempre fizemos desse jeito. Nós não podemos nos apegar aos 100 anos que já se passaram. Eles balizam a nossa história, eles nos mostram uma grande direção, mas nós precisamos entender que aqueles homens que estavam lá no passado, como por exemplo Paulo, Leivas Macalão e tantos outros homens de Deus que Deus levantou nessa nação, esses homens eram desbravadores e estavam a todo momento implementando novidades dentro da igreja. Por exemplo, a bateria que está aqui, há alguns anos atrás, isso daqui era proibido dentro da igreja, mas teve alguém, cabra macho, que falou: vamos colocar uma bateria lá dentro da igreja, e hoje é uma bênção. Hoje nós vemos o quanto ela ajuda dentro do nosso louvor. Nós não podemos ficar apegados a essas coisas de homem. Aquilo que nós temos que estar apegados são com os rudimentos da palavra de Deus. É isso que tem que nos nortear. Mas a tradição humana, a tradição de homem, isso passa, isso vai embora. Nós temos que olhar em direção ao futuro e indo em direção às coisas que ainda vão acontecer. Observe que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 3, verso 14. Olha só o que ele nos diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando adiante para as coisas que estão à minha frente, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está nos ensinando: o passado ficou para trás, nós prosseguimos adiante, mas nós seguimos sem tirar o nosso foco do nosso alvo. Mesmo lá atrás, o alvo não mudou. Lá na Assembleia de Deus no início, o alvo era Cristo. Na Assembleia de Deus de hoje, o alvo continua sendo Cristo. As coisas são feitas de forma diferente, muitas delas, mas o alvo continua sendo o mesmo. O passado ficou para trás e nós vamos caminhar adiante, seguindo no futuro, pregando a palavra e usando aquilo que é para que nós possamos propagar ainda mais o reino do Senhor. Nós vemos que algumas igrejas hoje, nos dias atuais, por conta de deixarem com que a tradição as dirija, elas estão se tornando peças de museu. Igrejas que estão tão apegadas com o passado que elas estão se tornando uma peça de um museu. Nós também não podemos deixar que a igreja seja direcionada por personalidades. O que são personalidades? Personalidades são líderes. O líder, ele é alguém que direciona a igreja para que ela cumpra o seu propósito. Mas a igreja, ela não pode ser fundamentada em um líder. Igrejas que são dirigidas por alguém, aonde a vontade desse líder é soberana, aonde a vontade desse líder não é de maneira nenhuma, não existe contraditório, nós observamos que é daí aonde surgem as seitas. Eu falei aqui no estudo a respeito de seitas e heresias, a respeito de um líder de uma seita que aconteceu um grande suicídio coletivo aqui na Guiana Francesa, bem próximo do Brasil. E nós estamos falando desse evento que ficou conhecido como Jonestown. E esse líder, ele era um líder autoritário, abusivo, e fez com que mais de 900 pessoas cometessem suicídio coletivo, tomando veneno. Então, nós observamos que isso é algo que acontece quando nós temos uma liderança soberana. Nós vemos outros casos de líderes de seitas, Charles Manson e tantos outros episódios de líderes abusivos, autoritários. Quando a liderança ela é zelosa e piedosa, enquanto a liderança está no poder, a igreja floresce, a igreja avança, mas e quando ela morre?
quando ela morre, o povo se dispersa, fica como ovelhas que não têm pastor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Mesmo o bom líder, ele pode ser prejudicial para a igreja. Por quê? Porque não é ele que dirige a igreja. A igreja não pode ser simples e unicamente fundamentada na figura do líder. Nós vemos também igrejas que são dirigidas por finanças. A pergunta que se faz dentro dessas igrejas é: quanto vai custar? Quanto nós conseguimos economizar? A igreja ela não deve se preocupar em quanto ela vai economizar. A igreja ela não é gerida ou gerenciada como uma empresa onde o foco é ter caixa, o fluxo de caixa, ou gerar lucro no final do mês. E muitas igrejas hoje são gerenciadas como empresas, aonde se não dá resultado, está fora, está excluído, está acabado. O objetivo da igreja no final do mês é ter resultado, ter lucro, ter fluxo de caixa, geração de receita. Isso, a igreja não é uma instituição privada. Jesus Cristo, quando desceu aqui nessa terra, ele não desceu aqui para abrir um CNPJ, ele não desceu aqui, foi lá na Receita Federal, no posto fiscal, e falou: ó, eu vim aqui no clichê. Jesus, você veio aqui fazer o quê? Eu vim aqui abrir um CNPJ, abrir uma empresa. Não, Jesus Cristo, quando veio a este mundo, ele veio para este mundo, foi para preparar uma noiva eleita, para que fosse morar com ele nas mansões celestiais. A igreja, ela não pode ser administrada ou dirigida baseada unicamente nas finanças, no lucro, no resultado. Cristo, ele veio para preparar uma noiva e não uma empresa. Igrejas, elas não podem ser dirigidas baseadas no planejamento ou nas suas programações ou nos seus departamentos. Nós temos que entender que muitas vezes nós temos planos, nós temos planejamentos, nós criamos nossas métricas, nós criamos nossas estratégias, mas a estratégia que tem que prevalecer dentro da igreja é a estratégia dada por Deus, é o plano dado por Deus. Muitas vezes nós fazemos planos de realizar coisas, de fazer coisas, mas Deus não nos permite fazer. Nós vamos observar, por exemplo, Davi, ele tinha um plano: eu quero erigir para o Senhor um templo, eu quero erigir para o Senhor uma casa. Sabe o que foi que Deus falou para Davi? Você não vai erigir, quem vai erigir será Salomão. Sabe o que isso significa? A vontade que impera dentro do templo, dentro da igreja, não é a nossa vontade, não é o nosso plano. Davi estava com uma estratégia, Davi estava com um projeto, Davi estava com a planta, mas quem autoriza a realização do projeto é Deus. Deus disse: não vai fazer. A igreja, ela não pode ser dirigida por eventos. Dentro das igrejas que são dirigidas por eventos, a meta é manter as pessoas ocupadas. São aquelas igrejas com um calendário abarrotado, ninguém tem espaço para nada. Alguém precisa questionar qual é o propósito de cada uma das nossas atividades. Igrejas que são dirigidas por eventos. Existem outras igrejas que elas são dirigidas por visitantes. Igrejas que elas se perguntam o tempo todo: o que é que o visitante está querendo? Tudo na igreja é feito para agradar quem visita. Ali eles recebem 100 visitantes. Quando alguém não fica, o povo fica frustrado, decepcionado, porque tudo dentro da igreja está direcionado para agradar o visitante. A igreja, ela tem muitas igrejas. A igreja, ela tem muitos exemplos de como ela não deve ser dirigida. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra como a igreja deve ser dirigida. A igreja, ela tem que ser dirigida por um propósito. O que é o propósito? O propósito dentro da Bíblia Sagrada, ele é a obra que permanece.
Ele é aquilo que fica, ele é aquilo que pode passar o tempo, pode passar a liderança, pode passar até mesmo os membros, mas o propósito permanece o mesmo. A Bíblia Sagrada nos mostra que o propósito ele é a obra aprovada, 1 Coríntios capítulo 3, verso 13 e 14. Ele é o alicerce dentro da igreja, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. E é o alicerce que determina o tamanho e a força de uma estrutura. Eu, por exemplo, posso testificar para os irmãos aqui. Eu estou lá na obra, na construção da minha casa, e aí nós estamos lá na fase do alicerce, já terminou. E aí chamei o pedreiro, falei para o pedreiro vai lá, quanto que vai ficar? Vai ficar tanto. Quanto que vai ficar de material? Vai ficar mais tanto. Eu falei, dá para fazer. E o pedreiro foi lá e começou a fazer. Na primeira semana, tudo que o pedreiro tinha me passado de orçamento já tinha estourado. E aí, fui lá na casa, quando terminou, ele mandou, falou assim, Lucas, terminamos aqui, pode vir ver como ficou. Fui eu e minha esposa lá, o pedreiro não estava aquele dia. Chegamos lá e olhamos para um terreno vazio. Não tinha absolutamente nada, a não ser uns riscos no chão assim, cheio de concreto, que era na verdade um buraco que ele cavou e encheu de concreto lá, os buracos que ele cavou e encheu de concreto. Gastamos aí uma média aí, vamos botar aí de uns 26 mil reais, e aí cheguei lá na obra e não tem absolutamente nenhuma parede erguida. Por quê? Porque o pedreiro fez única e exclusivamente o alicerce. O alicerce ele fica por baixo da estrutura. O alicerce ele não é visível. O alicerce ninguém enxerga. O alicerce ninguém compreende. O alicerce ninguém dá valor. Mas é o alicerce que mantém a casa de pé. Tira o alicerce e depois amanhã você vai ver o problema que a casa vai ter. Então, quando nós entendemos a necessidade de um propósito dentro da igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que o propósito ele é o alicerce de uma igreja, ele é a base de uma igreja, ele é aquilo que faz com que a igreja fique de pé. E quando vier o vento, quando vier a tempestade, quando vier o mau tempo, é o alicerce que vai manter a igreja de pé. Por quê? Porque está em cima de um propósito. Então, nós precisamos compreender isso. Planejamento, eventos, personalidades, visitantes, tudo isso passa. Edificar uma igreja sobre essas questões que foram apresentadas aqui é como edificar uma igreja sobre a areia. Tudo isso passa, mas uma igreja edificada sobre o propósito de Deus pode passar o que for, mas a igreja permanece, porque está debaixo de um, está em cima de um propósito. O propósito ele é a resposta para a pergunta: por que nós existimos? Toda igreja saudável, ela tem o seu propósito muito bem claro e definido. Um consultor lá nos Estados Unidos, chamado INAR, ele fez uma pesquisa em 1000 igrejas, com os membros e com os pastores dessas igrejas. A pesquisa com os membros foi a pergunta: por que a sua igreja existe? E a pesquisa que ele fez, o resultado é assustador. 89% das pessoas responderam que a igreja deles existe para tomar conta das suas famílias e para sanar as suas necessidades espirituais. 89%. Apenas 11% das pessoas responderam que a igreja ela existe para ganhar o mundo para Jesus. Apenas 11% responderam isso. Porém, a pesquisa que o INARM fez com os pastores
Foi diferente o resultado. Foi totalmente ao contrário. 90% dos pastores disseram ganhar o mundo para Jesus, e apenas 10% disseram tomar conta da minha família e sanar as minhas necessidades espirituais. Observe. Esse resultado ele é muito interessante. Por quê? Por que a pesquisa com os membros deu a maioria falando que a igreja existe para cuidar da família dele e para sanar suas necessidades? E com os pastores ela deu o inverso. Justamente porque a maioria dos pastores sabe qual é o papel da igreja, mas isso não está sendo comunicado com a igreja. Nós nos preocupamos em muitas mensagens do culto, nós nos preocupamos em falar muitas coisas dentro da igreja, em falar muito a respeito da família, das necessidades das pessoas, mas nós pecamos quando nós não apresentamos para os membros, desde o início, desde quando eles chegam na nossa congregação, mesmo antes deles serem batizados, de por que é que a nossa igreja existe. Qual é o objetivo? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão? Quais são os nossos valores? O que é que nós acreditamos? Eu posso dizer aqui com certeza absoluta que muitos dos irmãos que estão aqui, alguns dos irmãos talvez, nunca viram o credo da Assembleia de Deus. Não vou nem pedir para levantar a mão, para a gente não se assustar aqui, para a gente não chegar no ponto do unhar aqui e ter uma surpresa. Mas muitos não viram o credo da Assembleia de Deus, não sabem a respeito do credo, não sabem o que a Assembleia de Deus crê. Tem pessoas que estão dentro da Assembleia de Deus e não creem no credo. É por isso que nós encontramos tantos problemas dentro da igreja, porque as pessoas estão dentro de uma igreja e elas creem diferente do que a igreja crê. Nada revitaliza, nada dá mais vida para uma igreja do que quando ela redescobre o seu propósito. Lucas, por que o propósito é importante? Eu vou te dar alguns motivos. Propósitos claros, eles levantam o ânimo das pessoas. A chave para a unidade da igreja, para a harmonia da igreja, ela está justamente em acreditar no propósito. Se nós cremos no mesmo propósito, se nós estamos em cima do mesmo propósito, se nós estamos em busca das mesmas coisas, nós estamos unidos. Você já percebeu que a maioria dos casamentos acaba porque ambos começam a buscar propósitos diferentes, coisas distintas? E aí, sabe por que as brigas dentro de casa acontecem? Porque um está falando a linguagem de um propósito e o outro está falando a linguagem de outro propósito. A maioria dos relacionamentos termina por conta de propósitos distintos, mas se ambos estiverem debaixo do mesmo propósito, nada pode os separar. Dentro da igreja é a mesma coisa do que o casamento, do que o relacionamento. Se todos nós estivermos em cima do mesmo propósito, crendo na mesma coisa, falando a mesma língua, nada, nem o inferno, nem as hostes, nem as potestades, nem os principados, nem os demônios, nem o inferno pode vencer uma igreja que está em cima do propósito que Deus estabeleceu para ela. Observe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Ele não disse duas, ele disse uma. Dentro da igreja nós temos que falar a mesma língua. Esses dias o pastor Rodrigo trouxe uma palavra sobre o episódio dos efraimitas, onde um falava chibolete e o outro falava cibolete. Zé estava lá, não tá? Nós temos que falar todos a mesma língua.
Aqui não pode ter cibolete e chibolete, ou é chibolete ou é cibolete, porque é isso que mostra a unidade da igreja. E que não haja entre vós divisões, dissensões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se a igreja tem um propósito claro, todos se dispõem em ir nesta direção, e todas as forças da igreja são direcionadas a ele. Se o propósito da igreja ele não é claro, o ânimo das pessoas em seguir esse propósito é baixo. Por que muitas igrejas têm pessoas que tem igreja que você chega na igreja, parece que você está num velório, as pessoas, todo mundo cansado, aqui está todo mundo cansado porque trabalhou o dia inteiro, né? Mas domingo eu não vi ninguém cansado. Você viu alguém cansado lá? Domingo, Gilberto? Teve gente que passou a noite sem dormir, olha o Adriano lá. O Adriano passou a noite sem dormir, o Leonardo passou a noite sem dormir, eu passei a noite sem dormir, só que todo mundo estava com um sorriso no rosto, estava ou não estava? Por quê? Porque nós estávamos debaixo de um propósito. Então, quando nós estamos dentro de um propósito, nós temos ânimo, nós temos força, nós temos vontade, nós temos desejo de ir para o culto, de ir para a igreja, de fazer as coisas de Deus, porque nós estamos debaixo deste propósito. A igreja sem um propósito torna-se cedo ou tarde uma peça de museu, um mostruário de tradições. Segundo motivo, propósitos claros reduzem a frustração dentro da igreja. O propósito ele não serve simples e unicamente para definir aquilo que nós fazemos. O propósito ele também serve para definir aquilo que nós não fazemos. É baseado no propósito que nós tomamos as decisões daquilo que nós vamos e daquilo que nós não vamos fazer. Porque quando alguém na sala de reuniões se levanta para falar alguma coisa de como algo deve ser feito, é o propósito que nos faz dizer se aquilo está contribuindo com o nosso objetivo ou se aquilo não está contribuindo com o nosso objetivo. É simples e unicamente através disso que nós conseguimos ter a definição de quem exatamente nós somos. Aqui em Sumaré, por exemplo, vou citar um exemplo para vocês muito claro, de uma igreja que não tem propósito nenhum. Não vou falar o nome, não vou falar qual, mas eu vou falar para vocês um exemplo de uma igreja que não tem propósito nenhum. Aqui em Sumaré tem uma igreja que troca de nome igual a gente troca de roupa. Chega lá, você passa lá na frente, mudou o nome da igreja. Aí você fala assim, mas o que aconteceu, será? Será que mudou a igreja que era aqui? Não, é a mesma igreja, é o mesmo pastor, são as mesmas ovelhas, são as mesmas pessoas, e a igreja mudou de nome. Mas o que leva uma igreja a mudar de nome? O que leva uma igreja a ficar trocando de nome igual a gente troca de roupa? É uma igreja que ela não sabe nem para onde ela vai. Ora, ela é McDonald's. Ora, ela é Burger King. Mas de vez em quando você passa lá, ela vira Subway. Você já imaginou? Você chegar lá no McDonald's, aqui em Sumaré, chegou lá, não é mais McDonald's aqui, não, agora é Burger King. Rapaz, não tá bom, eu vou comer. Outro dia você chega lá, mudou? Não é mais McDonald's, não é mais Burger King, agora é Subway? Não, agora é Subway. Por quê? Porque eu acho que Subway está atraindo mais as pessoas. Nós estamos usando igrejas. Ora, a parede é branca. Ora, a parede é preta. Ora, canta com a luz acesa. Ora, canta com a luz apagada. Esses dias até meu irmão chegou em mim e falou assim, Lucas, eu acho que o pastor não deve saber disso, até porque eu ia chegar e falar uma bobeira dessa pro pastor. Lucas, por que na hora do louvor a gente não apaga a luz? Fica mais espiritual. Eu ouvi aquilo e falei, meu Jesus amado, será que eu estou ouvindo isso mesmo? Meu amigo, eu nem falei isso para a pessoa, mas a pessoa falou um negócio, eu deixei até quieto. Passou, pastor, eu não dei a resposta para ela não, viu pastor? Fica tranquilo.
ver isso aí. Irmãos, não interessa se a luz está acesa, não interessa se a luz está apagada. Quem tem unção, tem unção. Quem não tem unção, não tem unção. Eu já vi gente com um violão, só na voz do microfone, cantar e o céu descer. E já vi gente com instrumento, com luz acesa, com luz apagada, com uma orquestra e cantar e nada acontecer. Sabe o que é isso? É unção. Se você quer que o louvor melhore dentro da igreja, nós não temos que apagar a luz, não. Nós não temos que melhorar a instrumentação, não. Sabe o que precisa? Precisa do grupo jejuar, precisa do grupo orar, precisa do grupo adorar verdadeiramente a Deus, louvar hinos que exaltam ao Senhor. Por quê? Porque isso é unção. Quem não tem, busca. Glória a Deus. É assim. Você pode pregar com fundo musical, sem fundo musical. Se a mensagem é boa, meu irmão, o efeito vai ser o mesmo. Essa é a grande realidade. Antigamente, dentro das igrejas, tinha um fundo musical dos Gideões. O pregador chegava com DVDzinho, já com CDzinho. É ou não é, Adriano? Chegava com CDzinho, já com o fundo musical dos Gideões. Se não tivesse o fundo musical dos Gideões, nem pregava. Oh, meu irmão, eu, graças a Deus, eu nunca baixei o fundo musical dos Gideões. Se tivesse, tinha. Se não tivesse, não tinha. Porque o que importa é a pregação do Evangelho. É essa palavra que tem efeito sobre a vida das pessoas. Isso é propósito. Num ambiente com propósito, fica muito mais fácil nós tomarmos decisão. Por quê? Porque quando nós vemos aquilo que não está dentro do propósito, nós fugimos, nós vamos embora, nós saímos, nós esquecemos. Os propósitos claros, eles permitem também a concentração de esforços dentro da igreja. Quando nós olhamos a luz do sol, ela sozinha, ela espalhada e da forma como ela é, você nunca vai ver ela botar fogo na folha de uma árvore. Isso não vai acontecer. Agora, se você pegar uma lupa e concentrar a luz do sol em um ponto na folha de uma árvore, a folha irá pegar fogo. Antigamente a gente pegava a lupa e ficava matando formiga, né? Pegava a formiga assim, olhava a formiga, pegava a lupa e direcionava a luz do sol para ela, matava a formiga queimadinha, né? Diz o pastor Amorim que matou tem que comer. Eu não comia formiga não, mas meu avô disse que ele comia. Ele disse que tinha uma formiga aí. Ele falou que ele comia, tem gosto de limão. Qualquer dia eu vou tentar experimentar uma formiguinha. Mas é viva ou é morta que come? Como os irmãos sabem? Tem que ficar? Amor, qualquer dia você pega umas formiguinhas aqui. Misericórdia. Quando a energia está concentrada, essa energia concentrada em um único propósito, em um único objetivo, ela gera maior sucesso, maior probabilidade de sucesso. Quando nós no nosso trabalho estamos desfocados, nós não conseguimos realizar absolutamente nada. Uma pessoa que dentro do trabalho ela tenta fazer muitas coisas, ela não faz nada. A gente chama isso daí de funcionário pato. Ele nada, ele anda e ele voa, mas ele não faz nada bem. É um pato. Você já viu o pato andando? Já viu o pato nadando? Já viu o pato voando? Não faz nada bem. Quando nós concentramos os nossos esforços, tudo aquilo que nós fazemos com foco, com concentração, nós obtemos resultado. Mas tudo aquilo que nós fazemos sem foco, nós não obtemos resultado. Isso a Bíblia Sagrada ela nos mostra claramente que a necessidade da igreja ter um propósito é justamente para que ela consiga cumprir com tudo aquilo que ela tem para fazer. Nós não precisamos fazer tudo. Nós não precisamos nos preocupar em fazer todas as coisas.
nós precisamos nos preocupar em fazer uma coisa. E isso precisa ser bem feito. Propósitos claros também atraem as pessoas. Ninguém quer entrar dentro de uma igreja onde ela não sabe para onde ela está indo. Uma vez eu peguei um ônibus lá no Centro Sumaré, era criança, e eu peguei um ônibus, eu queria voltar para minha casa, mas eu não voltei para minha casa, eu fui parar lá quase em Nova Veneza. Eu moro aqui no Santa Terezinha. Depois eu não me recordo se eu liguei para o meu avô, eu sei que alguém foi lá me buscar, sei que alguém resolveu a minha situação e eu voltei para casa. Mas eu lembro que quando eu estava dentro do ônibus, quando eu descobri que o ônibus não ia me levar para minha casa, aquilo causou muita agitação dentro de mim. Porque ninguém quer entrar dentro de um ônibus e não ir para o lugar onde ela quer ir. Você não entra dentro de um ônibus querendo ir para a Americana e pega sentido São Paulo. Não é esse o objetivo. Dentro de uma igreja é a mesma coisa. Uma igreja que está levando as pessoas para onde as pessoas não querem ir, que está levando, o fulano, ele está querendo ir para a Americana, o outro fulano está querendo ir para Campinas, o outro está querendo ir para Limeira. Isso causa muita agitação dentro da igreja. É por isso que muitas igrejas elas estão doentes e enfermas, porque as pessoas que estão dentro delas estão indo para um lugar aonde elas não queriam ir. Por quê? Porque os propósitos não eram claros quando elas entraram. É por isso que dentro do discipulado, é por isso que dentro do momento em que a pessoa membra, é por isso que no momento em que a pessoa é batizada, tem que ficar claro, tem que ficar evidente aquilo que é o propósito da igreja, aquilo que nós vamos pregar, qual é a nossa teologia, qual é a nossa doutrina, como é que nós vamos levar a pessoa para o céu, dentro desses termos, dentro dessas situações, aquilo que nós cremos efetivamente. Isso tem que ficar muito claro. Porque senão, imagina você estar dentro de uma igreja que, hora ou outra, o pastor aparece aqui vendendo tijolinho da fé, vendendo pano de Paulo para que você seja curado, e você olha e fala assim: não, mas eu não quero participar disso, eu não quero fazer parte disso. Então você está indo para um lugar, você está dentro de um ônibus, você está dentro de um transporte que não é e não está te levando para onde você deseja ir. É por isso que nós precisamos estar dentro de propósitos claros. Propósitos claros também, obviamente, ajudam na avaliação. Existem 5 temas principais que Jesus aborda como os propósitos da igreja. Sabe quais são eles? A adoração, a evangelização, a comunhão, o serviço e o discipulado. Jesus Cristo, dentro da sua palavra, ele nos instrui que esses são 5 pontos fundamentais dentro do propósito da igreja. A igreja, ela é adoradora, é a nossa relação com o Pai. A igreja, ela é evangelizadora, é a nossa relação com o mundo. A igreja, ela tem que ter comunhão dentro dela, é a nossa relação com os irmãos. A igreja, ela tem que ter o ministério, ou seja, o serviço, é a nossa relação com o reino. E a igreja, ela tem que ter o discipulado, que é a relação com a manutenção da obra de Deus neste mundo. Estes 5 pontos têm que estar claros dentro da nossa visão, dentro dos nossos propósitos. Por quê? Porque são eles que identificam com as pessoas como nós vamos adorar, como nós vamos evangelizar, como nós vamos ter comunhão, como nós vamos prestar o serviço que a Bíblia Sagrada nos ordena e como nós vamos discipular aqueles que se convertem, aqueles que são novos na fé. Esses são os pontos, os pilares do propósito da igreja dentro do Novo Testamento. Deus abençoe os meus irmãos. Nós vamos agora estar louvando ao Senhor com o nosso irmão Leonardo e com a nossa irmã Tatiane. E nós vamos também, fique de pé, nós vamos orar.
pelos irmãos que estarão contribuindo ao Senhor, que nesse momento nós estaremos recolhendo os dízimos e as ofertas. Os obreiros se preparem, as obreiras se preparem, estarão recolhendo os dízimos e as ofertas dos nossos irmãos. Oremos a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós oramos nesta noite para que o Senhor venha abençoar as vidas dos nossos irmãos, venha abrir as portas, venha abençoar os dizimistas, os ofertantes, venha abençoar, papai querido, todo aquele que tem, ó Deus, disposição de abençoar a tua casa, de abençoar a tua obra. Em nome do Senhor Jesus, multiplica dentro do lar, multiplica dentro da casa, abençoa, Pai, os seus servos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja no nome do Senhor. Essa louvando de número 400 da nossa harpa, amém? Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, o homem incomparável. Em Jesus, proteção adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal a morte. Em Jesus, estou viva e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre te vencerei. As mãos do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Tatiane. Amém pela palavra, irmãos? Amém. Como é bom, né? Essa é a nossa ideia, né? Sabermos que nós temos um propósito. Nós louvamos a Deus por tudo que Deus fez no passado. Vimos tantas coisas, né? Não vou dizer que estava errado o que acontecia no passado, mas era um momento, serviu para aquele momento. Mas hoje a realidade é outra, né? A igreja, ela tem que ir mudando e melhorando para aquilo que é o correto, né? Quantas coisas nós já vimos, porque a igreja estava num outro estágio. Nós louvamos a Deus e neste lugar nós estamos tentando melhorar nesse sentido, né? Às vezes, irmãos, as pessoas confundem crescimento com inchaço. Não é uma coisa difícil de você parar para pensar. Você quer ver, o povo ele gosta muito de, não todos, né? Mas muitas pessoas eles têm a necessidade do ponto de contato. Lança uma campanha aqui, qualquer tipo de campanha, e traz alguns pregadores aí que gostam de fazer bastante barulho para você ver se isso aqui não enche. A gente já viu isso. Ou se não, traz um irmão aqui que entrega, se tiver 30 irmãos na igreja, ele entrega 40 profecias, para você ver se no outro culto não está cheio. Mas são coisas que
não é isso. A palavra de Deus não é dessa maneira. Nós temos que ver que Deus, nós acreditamos que Deus pode agir, mas nós estamos tentando nos afastar desse tipo de coisa, porque isso tem causado muito mal a muitas pessoas na igreja, né? Quantas profecias, esses dias mesmo eu estava vendo uma profecia que foi dada para uma moça aqui na igreja, um casal, né? E foi falado aqui, eu estava presente, o dia que falou tanta coisa. Esses dias eu conversei com a moça e com a mãe da moça, acabou em nada. Falou, mas e aí? Foi Deus que falou? Se fosse Deus que falou, tinha se cumprido, acabou em nada. E outras tantas coisas. Como é que fica a cabeça dessas pessoas? Quando, se Deus não erra, Deus não bate na trave, Deus não acerta 70%, Deus, Ele é perfeito. Então, tem coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, a gente vai estar tentando se afastar. Tem que ser realmente Deus quando faz as coisas, quando fala, e a nossa maior profecia é a palavra de Deus, é esse estudo, né? Para a gente entender o que é uma igreja saudável. Amém? Vamos nos colocando em pé, vamos agradecer ao Senhor. Tivemos aí um domingo maravilhoso, né? Quem não foi, perdeu, né? Quem não foi, vai ter outra oportunidade. Nós vamos no final do ano, né? Na mesma chácara, né? Nós vamos fazer o culto a confraternização da igreja lá naquela chácara de novo, e vai ser uma grande bênção também, né? E domingo que vem vai ser culto de missões. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos caminhando. Quinta-feira tem estudo lá na sede e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nessa noite por essa oportunidade de estarmos aqui e ouvir, Senhor, pela boca do teu servo, Senhor, pela vida, Senhor, do diácono Lucas, esse estudo, Senhor. Ó Deus, nos ensina cada dia, Senhor, a estar mais próximo do Senhor, a ser saudável, a ter saúde espiritual, em tudo o teu nome ser glorificado. Agora, Senhor, nos despede debaixo das tuas poderosas mãos, que possamos retornar aos nossos lares em paz, ter uma noite de um sono tranquilo, abençoado, de descanso, reparador, para que amanhã, Senhor, executar as nossas atividades, trabalho, Senhor, meditando nessa palavra, em tudo te louvamos, Senhor. Muito obrigado. Amém. Estenda suas mãos, curva a tua cabeça, que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja estendida a todos, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.